Olá, estamos começando o programa Mercado Imobiliário. Muitas notícias, informações, ideias e novidades sobre o mercado imobiliário de Passo Fundo e região. Apesar do descontentamento de alguns setores com a economia, o mercado imobiliário reagiu bem no primeiro semestre do ano. De janeiro a junho, foram financiados mais de 256 mil imóveis, o que representou um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período de 2013. E ao contrário do que muitos pensam, a inadimplência continua baixa, só 1,8% para atrasos superiores a 90 dias. Estudo de inteligência de mercado da Lopes indica que somente 1% das pessoas que já compraram um imóvel estão interessadas em adquirir outro para lazer. A grande maioria continua buscando uma moradia, seguida de investidores. Dentre aqueles que ainda não têm nenhum imóvel, a grande prioridade é a casa própria, seguida dos investimentos. Outra pesquisa da Lopes mostra que a idade é um fator preponderante quando se trata de possuir um imóvel. Dentre as pessoas com até 29 anos, apenas 17% têm casa própria. Entre 30 e 39, o percentual sobe para 43%. Dos 40 aos 49 anos, alcança 72%. E acima dos 50 anos, chega a 86%. Nessa última faixa, 59% adquiriu 2 ou mais imóveis ao longo da vida. A exemplo do que acontece com os contratos, o Judiciário passou a aceitar a possibilidade de revisão também dos distratos, especialmente se envolver alguma relação de consumo, inclusive imobiliária. Estamos chegando ao ponto em que qualquer documento só será considerado definitivo se vier acompanhado de uma decisão judicial inapelável. Alguém já disse que no Brasil, até o passado é incerto. De acordo com a administradora paulista Lelo, os conflitos mais comuns em condomínios começam com a letra C. 3/4 das reclamações envolvem carro, criança, cachorro e cano. As crianças e os cães respondem por 8% e 30%, respectivamente, dos problemas envolvendo barulho. Carros e suas vagas de garagem respondem por 25%, vazamentos em canos, 12%. Muito conhecido pelos operadores do mercado imobiliário, o VGV significa a soma do preço do lançamento das unidades de qualquer empreendimento imobiliário. É com base nesse valor que as incorporadoras analisam a viabilidade de um negócio, assim como calculam as quantias destinadas à publicidade e as despesas com vendas. Principalmente nas grandes cidades, os consumidores de imóveis financiados estão encarando uma despesa chamada taxa de evolução de obra, também conhecida como seguro de obra, cobrada de compradores de imóveis na planta. Essa taxa serviria para proteger o adquirente de uma eventual quebra da construtora, mas a Justiça está entendendo que essa cobrança é ilegal. Ainda é grande o número de compradores imobiliários que desconhece o ótimo benefício financeiro assegurado pelo artigo 290 da Lei 6.015 de 73. A norma determina que o adquirente do primeiro imóvel residencial pronto, quitado com financiamento do Sistema Financeiro Habitacional, pagará apenas metade das despesas com escritura e registro. Não é pouca coisa, principalmente nos dias que correm. No próximo bloco, a nossa conversa será sobre seguros. Estaremos recebendo Aido Fante e Evandro Modesti. Já voltamos. Concretizando sonhos em realidade, a Morando e Beltrame projeta e executa empreendimentos comerciais e residenciais sempre visando o cliente e suas necessidades. Com foco em inovação e tecnologia, a empresa planeja com sustentabilidade e responsabilidade, prospectando um futuro sólido junto ao mercado imobiliário. 33 35 2508 www.morandoebeltrame.com.br
Tradição aliada à modernidade há mais de 35 anos no segmento da construção civil. A Balém Arquitetura e Engenharia projeta e constrói residenciais, comerciais e industriais para Passo Fundo e região. Contando com um portfólio de imóveis clássicos e inovadores, a empresa se faz presente em vários pontos da cidade. Arquitetura de interiores, projetos de paisagismo, representações gráficas através de perspectivas eletrônicas e avaliações também fazem parte dos nossos serviços. Acesse nosso site e confira construtorabalém.com.br. Estamos de volta com o programa Mercado Imobiliário. Hoje a nossa conversa será sobre seguros e estamos recebendo Aido Fante, corretor de seguros e delegado do Sincor da região do Planalto, e Evandro Modeste, corretor de seguros e presidente da Associação dos Corretores de Seguros de Passo Fundo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gabriele. Obrigado pelo convite e nós podermos hoje falar alguma coisinha sobre seguros, né? Hoje um assunto que está muito em pauta, né? Com diversos ramos, com diversas atividades que hoje são necessárias para o mercado de seguro e para a comunidade de Passo Fundo. Né? É verdade, Evandro. E, em realidade, as pessoas não têm muita noção, né? De como funcionam os seguros, para que serve, se tem residencial, aquela questão só de carro, se uma empresa pode ter seguro. Vamos tentar tirar todas essas dúvidas hoje. Então, hoje o mercado que o pessoal se preocupa e que faz mais seguros, hoje é o automóvel, né? Mas, pelas últimas acontecimentos que a gente tem visto na cidade e o que talvez nos preocupa também divulgar mais é a contratação do seguro residencial, do seguro de empresas, que engloba as coberturas de incêndio, de vendaval, de danos elétricos, de riscos diversos. Então, é importante o ouvinte saber o que ele pode contratar, né? Aquilo que vai suprir ele num eventual sinistro. Então, essa é a preocupação que muitas vezes o corretor tem em repassar essa informação ao segurado. Evandro, Aido, seguro residencial específico, como é que funciona? Eu moro num apartamento, eu moro numa casa, tem diferenciação? Há cobertura para casa mista ou casa de madeira? Não há? Eu posso fazer só o meu seguro da residência? Posso incluir os bens também? Como é que funciona toda essa parte? Hoje, Gabriela, você pode fazer o seguro da tua residência, ela sendo alugada ou sendo própria, você pode fazer do teu conteúdo que está dentro dos móveis utensílios, pode ser feito. E você pode fazer só o conteúdo com o prédio junto, que a gente chama, que é a residência em si, né? Sim. E hoje existe aceitação de casas de alvenaria, que a gente chama, que é material, né? Casas mistas de madeira. Existe aceitação para tudo. É um pouco mais caro, né? Mas consegue fazer aceitação para todos esses riscos. Em termos de valores, Evandro, também muitas vezes as pessoas pensam em não fazer um seguro residencial, que é tão importante, como o próprio Evandro falou agora, né? Olha tudo o que aconteceu aí no último mês na cidade, vários prédios pegando fogo, danos materiais muito grandes, graças a Deus que não houve danos pessoais, né? Mas materiais. Como valores, quanto custa, por exemplo, Evandro, um apartamento de em torno de R$200 mil? Quanto é que custaria para deixar ele 100% assegurado? Eu sempre gosto de fazer um comparativo. Então é o seguinte, o seguro, Gabriele, ele é como um automóvel. Tu contrata ele tanto básico, como tu contrata ele com opcionais, né? Então o seguro básico, que é a cobertura de incêndio, queda de raio e explosão, e mais uma cobertura adicional, por exemplo, vendaval. Tá. Um seguro residencial de alvenaria, uma casa de alvenaria, que é a casa de material com a cobertura a cobertura de zinco, de brasilite, isso, de barro, né? Isso, brasilite, te diria assim, com R$250 ao ano. Ao ano? Ao ano. Um seguro de um apartamento, R$100 ao ano. O apartamento custa um pouco menos. Em virtude do risco dele ser menor, ele tem um custo mais acessível. Eu só queria complementar ali com relação, quando tu perguntaste para o Aido, em relação às aceitações. Sim. Varia muito de seguradora para seguradora. Tem seguradoras que não operam com o seguro de residência casa mista ou madeira. Tem seguradoras que fazem todas.
A casa de madeira, em função do risco dela ser maior... O próprio material, né? Isso, um material mais combustível, né? A seguradora, ela cobra mais por isso. Então, vamos supor, se o seguro da casa de alvenaria custa em torno de R$200, com certeza a da casa de madeira é no mínimo o dobro. Sim. Né? Só que o valor compreensível, agregado, né? É, compreensível, justamente, né? O valor agregado é um pouco menor também, geralmente, então, se fizer uma casa de madeira, é um pouco mais barata, né? Isso, né? Então, O material. É a seguradora que taxa o valor do seguro, não é o corretor. Se nós formos pensar, R$250 por ano, Dá 20 é reais por muito mês. barato, é muito acessível. R$20 por mês. Para você prezar, né, o teu bem maior, que é a tua residência. É onde você vive lá dentro, né? Com a Exatamente. família, com teus filhos, você sai trabalhar, deixa teus filhos lá dentro. Outra coisa importante, que eu ando complementando, que o Evandro falou, é dos condomínios aí, né? Que você faz, você falou, apartamento, fazer o seguro, né? Geralmente as pessoas têm um condomínio, 10, 12, 15 apartamentos, ou 20, ou 30, como tem prédio em Passo Fundo, tem mais de 50, 70 apartamentos. As pessoas pensam que aquele seguro que paga no condomínio é o seguro da parte de uso comum, né? Que ele paga lá no condomínio. Sim. E tem a parte do móvel utensílio dele, que seria as tuas roupas, seria Claro. a tua cozinha, aquilo que tu comprou modulado e colocou lá dentro, Sim. a tua louça, a tua televisão, a tua roupa de cama, a tua roupa pessoal, né? Isso aí tudo pode ser segurado, né? Aí você tem que fazer uma verba separada, você tem que contratar um seguro, né? Mas, Aido, muito interessante essa tua colocação pelo seguinte, eu acho que muitas pessoas acreditam que quando estão num prédio e pagam o seguro dentro do condomínio, que tem suas unidades autônomas, ou seja, o seu apartamento Certo. assegurado. Isso não é uma realidade, né? Porque o conteúdo, que a gente chama conteúdo, Sim. ele tem que fazer ele o seguro. Ele tem que contratar. Sim. E a gente enfrenta muito isso aí. A gente participa de algumas reuniões de condomínio e fala, não, mas você está fazendo 5 milhões, 10 milhões, está valendo para... Não. Porque imagina assim, Gabriela e Evandro, né? A gente não pode medir o apartamento teu, Gabriela, com o meu, com o do Evandro, Claro. com né, XY. O que acontece? Então, cada um tem um tipo de imóvel dentro, que quer segurar por valor maior ou menor, né? Então, existe sempre uma avaliação diferente. Por isso que não consegue fazer igual para todo mundo. Sim. E também, complementando com relação ao condomínio, né? Hoje já existem seguradoras que no próprio seguro do condomínio, daquele que é contratado para as unidades autônomas, que contrate na própria apólice Uma verba também. uma verba disponível aos condôminos. Ah, muito interessante também. Então, por padrão exemplo, daí, né? Fica padrão. E daí tu contrata lá uma verba, por exemplo, de 20 milhões para um prédio todo, Sim. né? E distribui uma verba lá, por exemplo, de 3 milhões para condôminos, que em caso de eventual sinistro, que venha, por exemplo, consumir mais Sim. do que uma unidade, estejam cobertas. Então, tanto o prédio quanto o conteúdo. E síndicos, administradoras de condomínios já estão a par? Como é que está sendo essa aceitação? Não sei se é uma novidade ou não. Não, isso aí é... Não, Já existe faz hoje tempo. no mercado já de um certo tempo para cá já essas verbas já estão disponíveis, né? O que ocorre? Às vezes o pessoal se limita a querer contratar a verba do Sim, condomínio. sim. Por quê? Sim. Porque internamente de cada imóvel, como o Aido falou, é diferente um do Claro. outro, né? E muitas vezes a pessoa opta por fazer o seguro e a do seu obrigação- próprio imóvel, né? E a obrigação, Evandro, do síndico é fazer da prédio, parte né? do uso comum, Sim. né? É Não a de parte fazer- de responsabilidade dele, né? Aí Da entra parte o comum, síndico, né? é obrigado, né? As convenções exigem que o síndico faça um seguro, né? E é obrigatório, na realidade, os Sim. seguros de condomínio são obrigatórios. Ele tem que, inclusive, ele faz uma responsabilidade civil do síndico, do condomínio, isso é importante fazer também, não é né? Pode Com acontecer certeza. alguma coisa, prejudicar alguém lá que está passando na rua lá. É verdade, se não é tem. verdade. Mas muito esclarecedor. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. A emoção de conquistar tudo que você sempre sonhou. O seu espaço, o seu lugar, do jeito que você planejou. Seja bem-vindo, pode entrar. Venha conhecer seu novo lar. Como é bom ter tranquilidade. Sentir que aqui tem felicidade. Master Imóveis, Shopping Bento Brasil, Passo Fundo. Titanium Tower, um edifício para marcar a história de Passo Fundo. Um empreendimento único que conjuga uma ótima localização com um projeto arrojado e sofisticado.
Uma belíssima torre comercial com localização privilegiada e acesso facilitado. Perfeito para trabalhar, perfeito para investir. Entre em contato e verifique as unidades disponíveis. Volta com o segundo bloco do programa Mercado Imobiliário, hoje falando sobre seguros. Evandro Modesti e Aido Fante nos brindando com a presença. Evandro, falávamos então sobre seguros residenciais. Uma dúvida também muito comum. Quando eu contrato um seguro residencial, além de todas as questões de sinistros, quebrei uma chave, deu um problema no meu disjuntor, como é que funciona? Também estou segurada? Posso chamar alguém? A pólice cobre? A pergunta é bem pertinente, Gabriela, porque muitas vezes a pessoa, quando acontece um serviço emergencial desse, fica até perdido quem que ela vai contratar hoje, né? Sim. Mas as seguradoras hoje disponibilizam esse serviço de prestação de serviço, né, em relação aos serviços emergenciais. Ou seja, um chaveiro, um eletricista, um encanador, né? Ou num furto lá que quebrou uma porta, precisa guarnição, às vezes a pessoa não tem com quem deixar um imóvel, sim, talvez a pessoa não esteja, inclusive na cidade, quando ocorre esse furto, né? Sim. Então, através do 0800 dos serviços das seguradoras, tu tem a opção de contratar esse serviço. Então, tu vai ligar, fazer uma chamada emergencial, dizer que, olha, estourou o disjuntor aqui da minha casa, como tu referiu. Um cano, furei um cano. Exato. Então a seguradora vai disponibilizar um prestador de serviço especializado nessa área para que venha até a tua residência e faça esse conserto. Ou seja, o disjuntor, o segurado vai ter que comprar, porque é a peça, sim, que quebrou, né? Mas o serviço da mão de obra, né, nas grandes maiorias das vezes, está pago, porque às vezes algumas seguradoras também limitam um valor a esse, sim, chamado, sim, né? Então, por exemplo, até R$100 está pago pelo assistência 24 horas, ou inclusive nós temos seguradoras que elas mesmas disponibilizam do prestador de serviço da própria seguradora para fazer esse conserto. Geralmente a prestadora mesmo que presta esse serviço não cobra adicional. Sim. Ela vai lá, ele faz todo o conserto e geralmente são pessoas qualificadas para isso. Também, muito bom, né, também tem as pessoas fazem uma mudança, quer colocar um quadro na parede, depende de chamar uma pessoa fazer um furo. Também, Aido, mas eu nunca iria imaginar. Quer botar uma cortina, um quadro, alguma coisa, né? Exato, né? Mas olha que legal isso. Muitas vezes, se a pessoa, a pessoa usou o assistência 24 horas, ela pagou o valor do seguro. Ela ganhou o seguro gratuito. É verdade. Com certeza. Então, eu acho que... chamar um encanador, chamar um eletricista, isso, qualquer chamado é 80, 100 reais. Só para ir até a tua casa, né? Às vezes só para ir lá examinar, né? É verdade. Muito bom essa tua iniciativa em falar um pouco sobre seguro, porque realmente, eu digo que se a pessoa usou a assistência 24 horas, o seguro vem de graça, né? E as coberturas, os incêndios, hoje, cada vez tu nota, né? Passado até não tinha um enfoque tão grande em função desse grande sinistro que houve aqui, sim, em Passo Fundo, esse grande incêndio, né? Mas como a gente começa a observar a quantidade de incêndio que vem dado na cidade. Não, nesse último mês foi algo assim. Fim de semana teve mais uma residência. Foi esse sinistro que teve, esse incêndio aí. E depois desse sinistro, Evandro, né? Houve uma procura maior, Aido, da procura por seguros residenciais? Sim, houve uma procura maior com relação a cotações, a pedido de cotações, a pedido de informações de como funciona. Alguns fechamentos foram feitos. Aquelas pessoas, né, também que estavam com dúvida aí, né? Que visitavam, as pessoas, vou dar uma estudada, vou conversar. Claro. Se é uma residência, conversar com meu marido, se é uma empresa, conversar com o sócio. E a gente conseguiu fazer grandes negócios agora nesses últimos dias aí. Porque na verdade, Aido, me diga se eu estou enganada, mas me parece que não existe uma cultura preventiva nossa, né? A gente vai procurar depois, agora o pessoal ficou impactado, né, com os últimos incêndios e foi procurar. Às vezes mas se nada tivesse acontecido, talvez... Não tem noção do valor. Exato. Não tem noção do valor. Às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira para construir uma empresa, está todo ali o patrimônio dele,
E ele esquece de fazer o seguro ou esquece de lembrar? Empresas, qual é a diferenciação de um seguro residencial para um seguro empresarial? Quais são as coberturas e como funciona? As coberturas seriam quase idênticas, seriam as coberturas, né, básicas, incêndio, raio, explosão, né, vendaval, danos elétricos, né, resgates civis. O que existe hoje é a aceitação do mercado, né? Até esse último evento que teve em Passo Fundo, esse grande incêndio, tinha uma das partes ali que estava sem seguro de incêndio, que era o mercado, segundo as informações, não tinha seguro de incêndio, né? Porque às vezes a construção é muito antiga e as companhias vão fazer uma vistoria, o corpo de bombeiro. Isso que nós temos um corpo de bombeiro muito atuante aqui, que tem uma fiscalização excelente na nossa cidade, né? Não dá alvará se não está com os hidrantes funcionando, se não está com os extintores em dias. Então, para isso, para as companhias seguradoras, é um ponto positivo. Para nós, corretores, também é bom isso. Porque quando você vai fazer um levantamento, que a gente chama do risco, olhar, ver quantas aberturas tem, que tipo de parede tem, né? Se tem que fazer alguma melhoria, fiação elétrica, se está toda com tubular, se ela não está aparente, né? Porque a gente também dá essas informações para o segurado, você tem que fazer uma melhoria aqui, outra melhoria, porque senão a própria companhia não aceita o seguro. Então hoje está bem tranquilo. O que acontece? As pessoas têm que estar com o seu patrimônio em ordem, né? Como a gente diz, bonito, senão nem a seguradora quer e nem a gente pode também fazer, porque a seguradora não vão aceitar o seguro. Sim. Não é assim, é o corretor que não quer, a seguradora, mas é que tem que estar bem... É feito toda uma análise, né? Tem uma análise. Isso. Tem que estar bem... Só complementando também, a diferenciação, a grande diferenciação é a atividade realmente da residência para a empresa. Entendeu? Entendi. Essa é a grande... Porque então eu não pago o seguro da minha empresa o mesmo preço de uma residência. Não, porque a empresa ela tem uma atividade diferente da residência. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, esse próprio prédio ali da Bento com a Antiga Guine, né? Antiga Guine ali, né? Onde era o mercado, uma loja de... um mercado, uma loja de tecidos, e uma de perfumaria. E uma loja de perfumaria com cosméticos. Do altamente inflamável, alguma coisa assim, né? E residência em si. E residência em cima, isso. E era um prédio de alvenaria. Qual é a diferença da alvenaria para o superior? As lajes, né? Então ali era laje de madeira, né? Os que subiam, e não eram lajes de alvenaria. O que ocorre? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho, num prédio desse, eu tenho minha residência lá no quinto andar, por exemplo. É um apartamento. Mas como, Gabriele, os prédios, o que vai separando madeira, ele não é isolado. Claro. Então, o que acontece? Eu vou pagar por essa residência, o correto é ser taxado pela taxa da loja que mais está agravando aquele prédio. Entendi. Que seria ali da perfumaria. E é justo, se entende também, claro. Então, eu tenho mais, eu vou pagar 2 mil para fazer o seguro. Se você quer ter a cobertura correta, se você não quer ter uma negativa de sinistro numa casa de uma indenização da seguradora, você tem que contratar pela taxa que mais agrava o risco. Nesse caso, acredito que seria a taxa dos cosméticos, por causa de ser altamente inflamável. Também é do mercado, também tem taxas bastante altas, né? E a própria roupa, né? Ali, realmente, o prédio realmente era um prédio de bastante... e às vezes caso chegasse a acontecer algo. Como aconteceu, né? As partes elétricas, às vezes as revisões têm que ser feitas, manutenções, né? Isso aí também é muito importante hoje. Porque às vezes não adianta ter uma fachada bonita e atrás daquela fachada. Então, hoje é muito importante, né? Quando você vai fazer uma visita, fazer um estudo, fazer um seguro empresarial, né? Eu acho que a gente entra dentro do prédio, olha, examina, né? E essa manutenção é importantíssima. E eu torno a dizer a importância de fazer um seguro de incêndio, né? Porque um seguro de incêndio, quanto qualquer outro seguro de coberturas, né? Porque tu vai ver, não foi só o prejuízo de incêndio que a pessoa teve, né? Olha o período que as lojas ficaram fechadas. Existe esse tipo de cobertura, Evandro? Existe o seguro de tanto de lucros cessantes, né? Como despesas fixas, também são coberturas que você engloba. Diferenciadas, com valores diferenciados. Com valores diferenciados, com custos diferenciados. Mas o que acontece? Por exemplo, no incêndio desse, funcionário continua tendo que pagar. Aluguel, você continua tendo que pagar, né?
impostos relacionados aos funcionários, vendas, né? Claro. Tudo. Rescisões de contrato. Não é só um incêndio, você não para ali, né? A tua empresa, aluguel, contador, a tua empresa não para ali, você tem que continuar ela trabalhando, e essas coberturas que você contrata adicionais, ela vem diminuir o teu prejuízo. Porque o prejuízo com o seguro tu nunca ganha dinheiro. Né? Tu ameniza. O prejuízo tu ameniza e você tenta repor os prejuízos que você teve. Que na realidade nós não vendemos garantia, nós vendemos um bem social, né, Evandro? Queira ou não queira, acontece isso aí, é uma fatalidade. É aquilo que a gente compra para não querer usar, né? O seguro é legítimo. Eu vou adquirir e eu não quero usar. É como um plano de saúde, né? Eu pago para não usar. O seguro também, se tu não usar, você está desenvolvendo as atividades, está rodando. Evandro, Aido, acho que assim, foi super esclarecedor, havia a necessidade de algo melhor para a população, para que entendesse realmente, né, valores, para que serve e a importância hoje de você assegurar teu bem. Porque trabalhamos uma vida inteira para adquirir uma residência, trabalhamos uma vida inteira para ter um comércio, para ali numa bobagem acontecer uma dessas tragédias que a gente viu. Eu acho que as pessoas têm que, sabe, se informar e tal, para ver como, sabe, não é aquele bicho de sete cabeças, diz, né? Verdade. Porque às vezes as pessoas ficam ouvindo, porque eu paguei tanto, o fulano pagou tanto, né? Chame seu corretor de seguros e faça Exatamente. Isso. Tenha confiança no corretor. Como é que funciona, Evandro? Por exemplo, quero chamar o Evandro Modeste. Telefone, endereço, você vai até a residência, como é que funciona? Sim, nós somos o Evandro é da Modeste Pitol, corretora de seguros, né? Nós temos uma equipe de colaboradores, né, de sócios também na corretora, que nós nos colocamos aí à disposição para a comunidade aí de Passo Fundo, né? Nós também atuamos também um pouco aí na região. E telefone de contato, Evandro? 3045-4998, né? Também quero dizer que eu represento aqui a Associação dos Corretores de Passo Fundo, né? Onde a Fante também faz parte a Grato, a Mauri Corretoras, a Planalto, a Elci, a Terraville e mais corretoras, né? Então procure esses profissionais da área que com certeza eles vão dar o melhor atendimento que eles puderem a qualquer segurado. Tá bom, Evandro, obrigada. Obrigado. Aido. Muito bem. Quero falar com o Aido, como é que faço? Fante Corretora de Seguros, né? Lá o telefone é 3317-7750, também tem uma equipe lá, sempre à disposição. Pode ligar lá, sempre alguém vai dar o retorno, dizendo o custo, a gente vai até a residência, fazer um orçamento, conversar, ver a residência, tem à disposição lá. Tá joia, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Esse foi mais um programa Mercado Imobiliário. Nos vemos na próxima semana no canal 26 da NET. Até lá!